Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou agora fazer um resumo da primeira colaboração que foi feita com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Colaboração dentro dessa consulta pública aqui, consulta pública sobre uma norma para as garagens com carros elétricos, ou eletrificados. Seria até melhor colocar isso aqui eletrificado. E essa consulta pública foi iniciada dia 5 de abril e ela estará aberta até dia 2 de maio, se não me engano. Esta foi a primeira participação que eu fiz, foi no dia 7/4, logo 2 dias depois da abertura, e como é possível, como por exemplo vi em alguns canais do YouTube, estimulando as pessoas a mandarem dezenas, centenas, milhares de mensagens para atrapalhar o trabalho lá do pessoal de São Paulo, é possível que mensagens sérias se percam em meio a centenas, dezenas, milhares de mensagens não sérias. Então, para que eu consiga registrar isso e disponibilizar para o Corpo de Bombeiros de Goiás e de outros estados, eu resolvi fazer um resumo e colocar os textos que eu enviei para São Paulo nesses vídeos que vão ser incorporados à playlist de bombeiros, para pessoal do CAV e para brigadistas, ok? Vamos seguir. Bom, eu limpei a tela para que possamos ver em destaque o que eu coloquei bem no centro aqui dessa tela, que foi o seguinte: olha, para que você não seja dos primeiros a morrerem. Por que isso? Porque quando não há normas, as pessoas estão em risco. E o Brasil tem uma má tradição, um mau hábito de esperar a porta ser arrombada para depois botar tranca, esperar as desgraças acontecerem para depois criarem-se normas para evitar a segunda, a terceira, a quarta desgraça. Mas eu acho que a gente não precisa ficar sempre esperando uma primeira desgraça para depois fazer um trabalho normativo. Nós podemos ser mais inteligentes do que isso e fazer um trabalho normativo antes que as desgraças aconteçam. Bom, eu tenho um PDF que tem a história do Corpo de Bombeiros de Goiás, e que é um material bem interessante, porque não apenas mostra a história do Corpo de Bombeiros de Goiás, como do Corpo de Bombeiros, nos corpos de bombeiros do Brasil todo, e com vários eventos internacionais também sendo citados. Então eu resolvi pegar alguns que são bem conhecidos. Aqui está a origem, o histórico do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Isso aqui foi notícia no Brasil inteiro, e provavelmente no exterior, que é o edifício Joelma, foi um incêndio de grandes proporções em 74, está completando aí 50 anos, já completou 50 anos, e 179 mortos, 320 feridos. Esse aqui foi um evento que aconteceu aqui em Goiás, num depósito de gás. E aqui uma história, Aqui é destacado que uma boa parte dos estados, como é que os corpos de bombeiros são criados? Depois que acontecem incêndios, normalmente na capital. Aqui em Goiás não foi diferente. Aqui, houve no salão de festa do Palácio de Governo, houve um incêndio. Ok, houve a desgraça, vamos criar o Corpo de Bombeiros, vamos criar uma norma e tal. Não precisamos fazer dessa forma, Aqui eu coloquei o 193, o número do Corpo de Bombeiros de Goiás, e deixei em destaque qual é a missão. Aqui, proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem-estar da sociedade. Sigamos. Vamos nos lembrar de um caso muito mais recente, que esteve na imprensa durante muito tempo e ainda vai aparecer com certeza por causa das ações na justiça, a respeito do incêndio na Boate Kiss. Aqui, o incêndio na Boate Kiss. Essa é uma cena triste, ela está na imprensa, uma coisa inventada, está aqui a fonte, vocês podem buscar, vocês vão encontrar milhares de reportagens e notícias sobre esse evento trágico, de mau comportamento, de uma má previsão ou uma imprevisão a respeito dos riscos que estavam sendo assumidos. Isto é um aspecto cultural que nós precisamos mudar. Então, Joelma, todos os grandes incêndios mostram isso, esperar acontecer uma desgraça para depois fazer uma norma. E os carros elétricos chegaram, ou melhor ainda, os carros eletrificados chegaram com uma segurança muito maior do que a do carro térmico. Porém, como eu coloquei no vídeo anterior, quando ocorre um incêndio num carro elétrico é muito mais grave, é muito mais complicado do que num carro térmico.
Ele pega fogo com muito menor frequência, mas quando pega, a coisa é muito séria. Por isso que o Corpo de Bombeiros de Goiás já começou com seus estudos para fazer a sua norma sobre garagens, e São Paulo saiu na frente. São Paulo não apenas começou seus estudos, como colocou uma minuta em consulta pública. Então é uma oportunidade muito boa para que todos nós conheçamos. As construtoras, principalmente, as construtoras estão construindo prédios que não têm condições de receber carros eletrificados, porque estão usando normas antigas, né? Os seus engenheiros, os seus executivos não pararam para pensar que estavam trazendo carros diferentes e que, portanto, as garagens, os prédios precisavam ser diferentes. Eles construíram prédios do mesmo jeito que estão acostumados a construir há dezenas de anos, né? Colocaram uma tomada de baixíssima potência lá dentro e estão vendendo como se fossem carros, como se fossem prédios apropriados, adequados para receberem carros eletrificados. Qual é o problema? O problema é uma lacuna legal. Não existe. Os carros chegaram, o problema chegou antes da norma. Não existe uma norma dizendo qual é a qualidade aceitável para um ponto de carregamento. Não existe uma norma dizendo que no cálculo de energia do prédio, se você prometer um ponto por apartamento, tem que botar esse ponto no cálculo de energia do prédio, porque eles não estão fazendo isso. Eles não estão olhando que os carros aquecem muito e as garagens precisam de uma ventilação forçada, né? Precisam de uma ventilação muito mais eficiente, e não fizeram isso. Então são coisas assim absurdas que estão acontecendo, e eu espero que as normas sejam feitas em diversos estados do Brasil o mais rapidamente possível, para que a gente não veja esse tipo de coisas, né? Porque no melhor dos mundos, os prédios vão sofrer apagões, os prédios vão desligar quando ocorrerem as sobrecargas, porque eles não estão projetando energia suficiente para os carros. E no pior dos mundos, se o sistema de segurança não desligar o prédio, haverá incêndio. E é por isso que eu coloquei no início desse vídeo, né, a informação, olha, para que você não seja dos primeiros, ou seja, daqueles que vão morrer antes que as normas sejam criadas. Vamos tentar evitar isso, né? Bom, para registrar a minha colaboração, eu coloquei aqui uma parte do texto, não vou ler esse negócio todo, vou só fazer um resumo, tá? Um resumo do que eu escrevi para São Paulo. Primeira coisa, o problema chegou antes da norma. A gente precisa pensar para que isso não aconteça novamente. Segundo, faltou bom senso a todos os profissionais envolvidos, né? As incorporadoras, construtoras, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas principalmente, né? E os executivos dessas empresas que estão fazendo esses projetos, claro, prefeituras e agências de energia, todo mundo que aprova um projeto antes que ele comece a ser construído, ser vendido, faltou bom senso de olhar que eram carros diferentes chegando e os prédios eram iguais ao que sempre se fez no passado, tá? Então aqui a norma chama a atenção de que é uma responsabilidade técnica das empresas, tá? Responsabilidade das construtoras, e o que eu já falei, estão construindo garagens antigas para carros novos. Basicamente vocês vão verificar três coisas: que a energia elétrica é insuficiente para o prédio e para as garagens, a ventilação é insuficiente para o calor gerado por esses carros, que num regime, por exemplo, um dos carros da Ora G3, num regime de 11 kW de carregamento, ele vai dissipar 37.000 BTU hora. Você consegue imaginar isso? É como se fosse um ar-condicionado ao inverso, né? Com a sua condensadora lançando calor na garagem, um aparelho de 37.000 BTUs lançando calor na garagem e não lançando frio, né? Aquelas duas partes do ar-condicionado. Isso, então imagine agora 150 carros numa garagem mal ventilada, liberando cada um deles 37.000 BTUs por hora. É coisa pra caramba, né? E as medidas de combate a incêndio insuficientes, né? Eu já mostrei no vídeo anterior, né? Eu vou falar novamente aqui sobre Liverpool e Stavanger, né? O incêndio de um carro elétrico ou eletrificado é uma coisa complicada, que ele se propaga muito rapidamente para os carros em torno, e muito rapidamente significa a cada 30 segundos um carro.
E as garagens estão sendo construídas sem um sistema de sprinkler, né? E esses sistemas de sprinkler que fazem um consumo muito grande de água, as garagens, as reservas de incêndio dos prédios não estão dimensionadas para você manter um carro elétrico resfriado sem propagar um incêndio para outros carros, outras partes do prédio até que os bombeiros cheguem. Isso é uma situação muito séria que está acontecendo. Tá? E São Paulo saiu à frente, eu estou buscando colaborar com São Paulo, estou colocando aqui para colaborar com quem estiver fazendo essas normas de outros estados, e é preciso que nós sejamos rápidos, porque os carros estão chegando rapidamente e as normas não. Bom, o risco, o que eu identifiquei aqui com um foco inadequado, né? Eu coloquei como um escopo muito restrito, porque a norma foca apenas nas garagens onde haverá carregamento, ocupações com estações de recarga de veículos elétricos. Só que isso é uma restrição que eu considero inadequada. Por quê? Porque subentende que está partindo de uma premissa de que o incêndio no carro elétrico só ocorre durante o carregamento, e isso não é verdade, né? O incêndio no carro elétrico pode acontecer com ele paradinho, né? Principalmente quando as baterias começam a ficar mais antigas, né? Já se tem essa informação, que com a idade da bateria ela começa a aumentar o risco de incêndio. Então, o risco não é apenas aonde você carrega, em qualquer lugar. Hoje você, aonde estiver, que houver carro, pelos milhares de carros elétricos e híbridos que já estão circulando pelas cidades, que estão estacionando nos shoppings, né, nos estacionamentos públicos ou privados, em estacionamentos de prédios históricos, no Congresso Nacional, é bom lembrar, tem gente aqui que também já está correndo risco. Universidades, hospitais, escolas, condomínios, qualquer lugar perto da sua casa, onde quer que você esteja, até mesmo em navios e portos, você já está exposto ao risco de um incêndio por uma fuga térmica da bateria de um carro elétrico, né, ou de um carro híbrido. Então, o risco já existe para todos nós, onde quer que vocês estejam. Por quê? Porque os carros elétricos não são proibidos de entrar num shopping que foi construído há 20, 30 anos atrás, cuja garagem não está adequada para receber esse carro. E se esse carro pegar fogo lá dentro, ele vai sair botando fogo em vários outros, porque é um carro novo entrando numa garagem velha. Então a norma não pode se fixar apenas a isso aqui. Infelizmente, né, porque aí as despesas de instalação se tornam muito maiores, né, a norma terá que ser para todas as garagens. Senão haverá garagens que vão ter que proibir. Né, vai ter prédio que vai dizer: olha, eu não vou fazer adaptação para receber carro elétrico, então é proibido estacionar carro elétrico no meu condomínio. Ou um shopping vai ter que colocar lá na porta: olha, é proibido estacionar carro elétrico aqui nesse shopping, porque eu não tenho infraestrutura nem de carregamento nem de segurança para receber esse carro. Tá? Então, como a gente não vai restringir aonde os carros irão e aonde estarão estacionados, independentemente de estarem sendo carregados ou não, a norma vai ter que ser para todo mundo, né? Então, esse foi o foco da minha primeira comunicação com São Paulo, que a norma é para todos, não pode ser só para onde há carregamento de carros. Como um exemplo assim, claríssimo, que vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar várias notícias sobre isso, de que não é apenas aonde os carros estão sendo carregados. Olha só, em 5 anos, 8 navios afundaram. Bom, não vou dizer nem que afundaram, 8 navios pegaram fogo. Então, com certeza, vários desses tiveram perdas totais. 8 em 5 anos. E obviamente os carros não ficam dentro dos navios sendo carregados, não obstante pegam fogo, tá? Então, com 8 navios incendiados, fica claro que o escapamento térmico, ou em inglês o thermal runaway, ocorre independentemente de estar sendo carregado. Então, todas as garagens e estacionamentos já estão sob risco. É um incêndio difícil de apagar, porque você não consegue esfriar a bateria. Enquanto não acabar a energia da bateria, ela continua quente como uma brasa. Quem pega fogo é o carro. A bateria continua. Você apaga o fogo do carro, a bateria continua quente. Se você tirar a água, o carro acende de novo. Entendeu? Porque a bateria continua quente. Então, a bateria não propriamente sofre um incêndio, a bateria não pega fogo, a bateria tem um curto-circuito interno, e o que ocorre com ela é um escapamento térmico, um
thermal runaway. É isso que acontece com a bateria, não é um incêndio. Então não adianta o extintor A, o extintor B, porque a bateria está lacrada numa case, numa caixa de aço muito resistente. Só que essa caixa se transforma numa brasa quando ela começa a esquentar. E quando esquenta demais, essa caixa arrebenta, como se fosse uma panela de pressão com a válvula entupida e dá jatos de substâncias químicas corrosivas, tóxicas e em alta temperatura para os lados. E são esses jatos do conteúdo da bateria que bota fogo nos carros ao lado, né? Então, assim, bastante relevante, bastante importante olhar o que aconteceu em Liverpool e em Stavanger, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. É um trabalho da Siemens da Suécia, junto com uma empresa de estudos de combate a incêndio da Dinamarca, e é muito relevante o que aconteceu lá, e é o que eu vou mostrar em seguida. Mas antes disso, né, eu recebi de uma pessoa esse texto aqui, porque eu perguntei a uma pessoa lá de Marinha Mercante como é que estava a situação das marinhas em relação ao transporte desses carros, já que houve essa perda aqui tamanha, né? São coisas muito caras. O navio desse carrega milhares de veículos, né, pegando fogo, e perda total disso tudo. Aqui, a Organização Marítima Internacional, né, está programando ter uma norma só até o final de 2027. Ou seja, está considerando em mais uns 4 anos. Então, se já foram 8 navios, supondo que a quantidade de navios transportando carros se mantenha inalterada, nós teremos aí mais uns 6 ou 7 incêndios em navios antes da IMO resolver criar a sua norma. Porém, como a venda de carros elétricos está crescendo no mundo, esse número de 6 a 7 está subestimado. Então, vamos dobrar a meta. Vamos pensar aqui, olha, talvez de 12 a 14 navios sejam perdidos antes que a IMO se mexa e faça uma norma para incluir nos navios um pouco mais de segurança, tanto para os armadores como para as tripulações, a vida das tripulações e o patrimônio enorme que está sendo transportado. Então, isso aqui é um exemplo muito claro de duas coisas. Primeiro, a importância de uma norma, e que não pode ficar esperando tanto tempo assim, porque a estatística mostra que as perdas já foram muito grandes. E segundo, que não é apenas durante o carregamento que o carro pega fogo. Volto a chamar a atenção, este canal é a favor dos carros elétricos, é a favor dos carros híbridos, é a favor da redução do consumo de combustíveis fósseis, porém é a favor também que isso seja feito de uma forma responsável tanto pelas montadoras de veículos, como pelas incorporadoras e construtoras e condomínios. Todo mundo que está ligado ao mercado imobiliário precisa ter uma profunda responsabilidade para se adaptar a essa nova tecnologia. Tá? Então aqui está o extrato daquele material da Siemens, da Suécia, novamente falando do estacionamento em Liverpool. Olha, 2017, isso já foi há 6 anos. E aqui o aeroporto de Stavanger, na Noruega, em 2020, aqui já foram 4 anos. Né? E vocês vão poder ver aqui as informações, aqui, assim, um resumo das informações. Esse é um material extremamente importante para ser estudado. Eu estou quase concluindo o estudo, eu acho fenomenal esse material aqui. E ele se foca em quê? Se foca nas garagens que nós temos hoje em torno de nós, na universidade, no shopping, nas escolas, no Congresso Nacional, né? Nós temos esse tipo de incêndio aqui. É um incêndio de múltiplos tipos de veículos, porque numa mesma garagem hoje tem carro a gasolina, ainda mais se for importado, né? Os importados não usam álcool, há carros elétricos. Se for Rio, São Paulo, em outros lugares você vai encontrar carros movidos a gás, a GNV, os híbridos, a diesel, né? No Brasil acho que só há 2 Mirai a hidrogênio, mas é uma tecnologia que está crescendo, então tem que começar a pensar no futuro. Né? E há um paralelo aqui, esses dois são movidos a gás, só que esse aqui vaza com muito maior facilidade, que é uma molécula muito pequena, e esse aqui tem uma energia de queima, né, extremamente mais alta que a do metano. Tá? Então, nós temos esses vários tipos de carros que já estão circulando por aí, ou estão prestes a circular, e tudo isso se encaixa nisso aqui.
é como se fosse vários tipos. Então você tem carro queimando álcool, você tem diesel, você tem outro queimando gás. Então perceba como a complexidade crescente, a variedade crescente dos tipos de carros, de energias ou de acumuladores, complica o trabalho da segurança numa garagem, num estacionamento como esse. E veja aqui, olha, esse aeroporto colapsou. Esse aqui, o prédio deve ser demolido. Então suponho que foi depois do incêndio. O prédio foi perdido, foi completamente demolido. Eu não sei qual foi, ainda não sei qual foi o destino final do estacionamento desse aeroporto, né? Mas o prédio foi parcialmente colapsou. Então eu entendo que foi um colapso durante o incêndio. O que aconteceu depois, aí eu ainda vou pesquisar e vou apresentar para vocês. Agora aqui, olha só isso aqui. Um veículo a mais em chamas a cada 30 segundos. Imagine você em um shopping de grandes dimensões com aquela garagem gigantesca e a cada 30 segundos um carro pegando fogo e você passeando nas lojas. Quantos minutos você vai demorar para descobrir que está pegando fogo? Hã? E ainda mais, e se ocorrer a mesma coisa que aconteceu aqui, uma parte do prédio colapsar? Milhares de carros, olha aqui, olha, 1.300 danificados e entre 200 e 300 destruídos. E aqui, ó, o pacote foi bem mais pesado, 1.400 1.400 destruídos ou danificados. Ou seja, essas garagens não eram garagens exclusivamente para carregamento de carros, né? Tanto é que quando eu falo em multi-vehicles, eu estou dizendo que tem vários tipos de carro lá dentro. Então, se ocorre em navio, se ocorre em qualquer outro canto, ocorre em qualquer garagem. Aí como é que vai ficar? As garagens vão proibir a entrada de carros elétricos? De forma nenhuma. Então, realmente, ou vão assumir o risco, vão descumprir normas, vão descumprir leis, ou vão ter que se adaptar. E eu espero que todo mundo se adapte para que nós não sejamos os primeiros a morrermos antes que uma norma seja aplicada de uma forma rigorosa. Nós não precisamos esperar mortes e desgraças para que as normas passem a ser cumpridas ou ser escritas. E aqui foi a última parte do e-mail que eu enviei. Esse material da Siemens é de 6 de junho de 2023, é bastante recente, tá? É um white paper, né? Esses papéis brancos são artigos, né, que empresas e universidades, pessoas publicam, né? E aqui o desenvolvimento da fuga térmica. Aqui, ó. Então, assim, ocorre um curto-circuito dentro da bateria. Aí aqui começa o calor. Isso aqui, ó, é lacrado dentro de uma caixa de aço super resistente. Então, o eletrólito, ele começa, existem válvulas nas baterias, o eletrólito começa a escapar. Depois vocês deem uma olhada na ficha de segurança de uma bateria para você ver a composição tóxica desse eletrólito, desse vapor de eletrólito, né? Então ocorre o que? O rompimento, quando a temperatura sobe, né, ocorre o rompimento dos separadores internos, porque uma bateria ela é composta por uma estrutura de 3 níveis, né? Você tem as células eletrolíticas, você tem os módulos e tem a bateria, né? Então a bateria como um todo é um troço que pesa centenas de toneladas. Ali dentro você tem módulos com algumas dezenas de toneladas, e dentro dos módulos você tem células, né, com uma voltagem muito baixa, né, típica de uma célula elementar. Então essas células todas têm que somar as suas voltagens, e quando esses isolamentos internos se rompem, aumenta bastante o calor, aumenta bastante a emissão dos vapores de eletrólito, e o que está em torno, né, o carro principalmente, que tem plástico, tem borracha, tem fios, tem tinta, tem vários materiais combustíveis no carro. O calor que escapa, a bateria, ela não pega fogo, ela só emite calor. Só que o calor que ela emite bota fogo no carro, tá? A temperatura da bateria sobe incontrolavelmente. Prestem atenção nisso aqui. Aí, se você apaga esse fogo, como a bateria internamente continua em curto, o carro pega fogo de novo. Tu tem que ficar horas jogando água, e não há prédios hoje com reserva de incêndio para ficar jogando água por tantas horas até acabar a energia dessa bateria e o carro parar de acender, acender, acender e acender novamente. É uma coisa muito séria que está acontecendo. Esses carros estão sendo trazidos e não se está atendendo
atentando para essas coisas que podem acontecer e já aconteceram lá fora, já aconteceram em navios. Mais uma vez, o incêndio no carro elétrico é raro, mas quando acontece é catastrófico, tá? E não ocorre apenas durante o carregamento, como a norma de São Paulo faz supor. Esse é o ponto mais importante que a norma precisa mudar. E, em especial, muito cuidado, vocês vão ver gente espalhando fake news, gente com raciocínios distorcidos, né? Esse aqui é um raciocínio distorcido, é uma falácia muito comum, né? Ah, mas nunca aconteceu, né? Ah, mas nunca ninguém foi sequestrado nessa rua. Nunca aconteceu de pegar fogo. É claro que nunca aconteceu. Quando acontece é uma vez só. A Boate Kiss, nunca aconteceu da Boate Kiss pegar fogo, até o dia que pegou. Nunca aconteceu do Joelma pegar fogo, até o dia que pegou. Então isso aqui não é argumento. Tem muita gente que diz, mas não se preocupa, nunca aconteceu um negócio desse, como se fosse obrigatório, que se algo nunca tenha acontecido, fica proibido de acontecer no futuro, né? Então, antes da invenção do avião, nunca havia caído um avião. E depois da invenção do avião, alguns caíram, né? Então, isso aqui é um raciocínio extremamente distorcido. Muito cuidado, que vocês vão ver gente falando que não precisa se preocupar porque nunca aconteceu. Da mesma forma que vocês vão ver gente falando, não, tem tão poucos carros elétricos. São pessoas que não entendem o que significa crescimento exponencial, né? A pessoa só raciocina nesse tipo de coisa aqui. Ela não entende que crescimento exponencial é isso aqui. É rápido, né? É cada vez mais rápido o crescimento do número de carros. Então, chegamos ao final do vídeo, como sempre, né? Nossa bandeira, porém com um detalhe, uma novidade, que eu chamei a atenção no vídeo anterior. Se você quer ajudar a redação das normas, muito bem-vindo. Mas estude antes, pesquise, para não ficar tomando tempo de quem está estudando, pesquisando para redigir uma boa norma. Tá? Para mandar só palpite, fica quieto. Para mandar só opinião, sinceramente, fica quieto. Quer mandar alguma coisa de útil? Faça como eu sugeri. Pega o material da Siemens, pega o material de... Lá vai ter que ser material estrangeiro, porque é onde os carros começaram a ser vendidos e é onde começaram a ser feitos estudos. Nós não temos estudos aqui no Brasil ainda sobre isso. Então você vai ter que pesquisar em inglês, em outros idiomas, tá? Mas se quer ajudar, estude e pesquise. Para dar palpite, está cheio de gente falando bobagem, ok? E não se esqueça do Círculo Virtuoso do YouTube, curta, inscreva-se, notificações ativadas e compartilhe, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.